Será que santidade é tão importante assim? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal que estava parado. Já vou falar por quê. Estamos com um cenário novo, tá tudo bonito, finalmente. Então vamos lá pro vídeo. Será que santidade é tão importante quanto dizem que é? Não sei se vocês conhecem as igrejas e as formas de ensinar o evangelho e tudo mais, e sempre batem muito nessa tecla de santidade, tem que ser santo, tem que agradar a Deus, e etc, etc, etc. Para responder essa pergunta, eu vou precisar voltar no outro ponto que nós começamos no primeiro vídeo do canal, no vídeo introdutório do canal, em que me apresentei e tal. E lá eu falo sobre a minha história, né? Porque assim, eu não posso falar diretamente para vocês o que eu penso a respeito de santidade e tudo que dizem sobre santidade, se vocês não entenderem um pouquinho o que eu passei. E também tem outra questão. Se você tem alguma dúvida, você está conhecendo o Evangelho, está conhecendo Jesus e você está aí em dúvida para onde você vai, e às vezes você tem até dúvida se você realmente é filho de Deus, se você realmente nasceu de novo e está nessa dúvida aí, dá uma olhada no vídeo anterior a esse. Só tem 2 vídeos no canal por enquanto. Esse aqui é o terceiro vídeo. Olha lá. E o segundo vídeo é... como é que é o nome? Como saber se eu vou pro inferno, se eu sou salvo ou não. Fala sobre mais ou menos isso o vídeo. Então, para você tentar buscar santidade e essas coisas, entender mais sobre santidade, tu tem que saber se tu realmente é filho de Deus ou não, porque senão não faz diferença. Tu pode fazer o que você quiser, entre aspas, né? Porque depois a gente fala sobre isso também, vai ter outro vídeo sobre isso, sobre livre-arbítrio, né? E sobre pecado, né? Mas bora falar sobre santidade. Eu me converti aos 8 anos de idade. E aí, eu recebi muito o que me foi passado, entende? Eu levei a sério o que era dito. E é para levar a sério, né? Tudo bem. E eu comecei a praticar aquilo que me passava. E aí chegou a puberdade. E aí começaram os problemas, né, na área sexual, na área sentimental, começaram problemas de conflitos de identidade, quem eu sou, quem meus pais são, quem eu quero ser, o que eu quero ser no futuro quando eu tiver adulto e tal. E então, assim, o que me passavam é que eu deveria ler muito a Bíblia para ser santo, eu deveria orar pra caramba, eu deveria jejuar, eu deveria orar de madrugada e derramar o meu coração na presença de Deus para que Ele ouvisse a minha súplica e me resgatasse. Então, nessa brincadeira, eu decorei 500 versículos. Eu decorei mais 500 versículos, foram 534, se eu não me engano. Eu decorei o Sermão da Montanha todo. Eu decorei João capítulo 14, 15, 16, 17, né? Aquela parte com os discípulos. Decorei Romanos 8, o Salmo 139, o Salmo 1, né? Top. E esses salmos aí que todo mundo decora, 91. Né? Eu não queria decorar o 51 porque senão eu ia chorar muito, mas tinha tudo isso. Então tem um costume aí que falam de orar nas horas cheias. Então, hora cheia seria o meio-dia, 6 da manhã, 6 da tarde, meia-noite. Então eu fazia isso. Eu também jejuava pra caramba e orava de madrugada. E era isso, sabe? Mas assim, eu era um adolescente, eu tinha 12, 13, 14, 15, 16 anos, foi até os 17 assim. E era um peso muito grande, entendeu? Buscando a santidade com todas as minhas forças e com toda a minha capacidade, com todo o meu entendimento e com toda a paixão do meu coração. Por quê? Porque eu sabia que eu era salvo, eu sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, eu sabia que Ele era aquilo pelo qual eu existia e o motivo de eu ser era e é Jesus.
Então eu vou buscá-lo. E se dizem que eu tenho que fazer essas coisas, então eu vou fazer essas coisas. E eu fui fazendo essas coisas e eu fui ficando doido. Só que aí chegou num ponto em que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu comecei a olhar para minha vida e eu vi que eu não conseguia atender aos padrões de santidade de Deus, por mais que eu tentasse. Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, irrepreensível na lei e judeu de judeus, eu me sentia assim, sabe? O cara mais correto da igreja e de todo mundo, ninguém ora mais do que eu, ninguém fala mais do que eu, ninguém sabe da Bíblia mais do que eu, e eu era muito arrogante nesse sentido. Então, assim, eu fazia o máximo que eu podia, eu fazia o limite, eu ia com todas as minhas forças, com toda a minha paixão, louco por Jesus, apaixonado por Jesus, sim, muito. E eu ia com tudo. Só que aí eu comecei a olhar para a Bíblia e para minha vida e eu via que eu falhava, que eu pecava, que eu tinha pensamentos impuros, que eu tinha inveja, que eu era arrogante, orgulhoso, que, enfim, várias coisas. E eu via o pecado em mim. Eu não conseguia me livrar desse pecado e parecia que quanto mais eu buscava, quanto mais eu me esforçava, mais difícil ficava. Mais difícil ficava. E aí teve um versículo que foi o catalisador da minha loucura. O catalisador da minha loucura. Essa foi boa. Mateus capítulo 11, versículo 25. Começa lindo. Olha como Jesus fala. Bíblia King James atualizada. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes as coisas dos sábios e dos cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Aí começou. Aí esse foi o catalisador da minha loucura. Por quê? Eu estou indo a Jesus, eu estou buscando a santidade, estou buscando a verdade, estou jejuando, orando de madrugada, derramando meu coração na presença de Deus, aleluia! E aí, descanso, paz. Eu não tinha isso. Era peso, não era descanso. Era a minha força, não era a força de Deus. E aí, continuando. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. E esse, o versículo 30, foi o que me confrontou a encarar a minha realidade. O meu jugo não é suave. O meu fardo não é leve. Eu dou o gás. Eu dou o máximo. Eu luto, me esforço. Mas o meu jugo não é suave. O meu fardo não é leve. O que tem de errado? E aí eu comecei a pensar. Usar o cérebro que Deus me deu. Se eu estou vivendo errado, é porque a minha fé está errada. Porque quando eu peco, falam que eu tenho que buscar mais, jejuar mais e orar mais e fazer mais vigília e fazer mais jejum. E isso não está funcionando. Então, não é a minha atitude que está errada, mas a minha forma de pensar, a minha fé está errada. Essas atitudes, por si só, são boas, mas não estão levando para lugar nenhum. Tem alguma coisa errada em mim. Eu entendi alguma coisa errada, tem algum problema. E aí eu entrei numa situação chamada frustração. Eu fiquei frustrado, extremamente frustrado, muito frustrado. Absolutamente, absurdamente frustrado. E aí eu me desviei. Eu digo assim que eu não fui pra festa, eu não bebi, eu não fiz sexo, eu não... sei lá, não matei ninguém, e não fiz nada assim, nada de, olha, está desviado, né?
Mas no meu coração eu me desviei. No meu coração eu me desviei. E me desviei feio. Eu tinha perdido praticamente toda a minha fé. Chegou até uma situação que, assim, eu me encontrei com uma moça e quase aconteceu, né? E na hora que ia acontecer, parece que me deu um negócio assim, e eu acordei e eu parei. O que é que eu tô fazendo? Eu não sou assim. Eu não pertenço a isso. Eu não sou assim, né? E, enfim. Então chegou a situações assim porque eu não queria mais, eu estava me desviando. E nessa época eu era líder de célula, era uma coisa complicada. Eu estava com o coração quebrado. E eu estava com o coração quebrado. E aí me convidaram para ser obreiro no encontro com Deus. Na minha igreja antiga, naquela época, tinha encontro com Deus. Não sei se tem hoje, naquela igreja. Porque todo mundo me via como super santo, como super crente, como super maduro, como super evangélico. Mas o meu coração estava muito quebrado. Eu estava muito triste. Estava desistindo de Jesus, de verdade. Paixão da minha vida, o motivo da minha existência, eu estava desistindo. E aí, eu fiquei naquele sítio, naquele retiro. E no último dia tem um momento, né, que a gente ora e busca a presença de Deus. E eu queria fogo do céu, eu queria revelação, eu queria tocar no enfermo, ele ser curado, eu queria ver o morto ressuscitar, eu queria ver os cegos enxergando, eu queria ver aquele cara que não tinha membro nenhum, tocava no cara e cresceu o membro assim, entendeu? É isso que eu queria. Eu queria o poder de Deus, né? E aí eu fiquei orando tanto e eu fiquei com a garganta fechada, eu não conseguia mais falar de tanto que eu orei, de tanto que eu clamei pelo poder de Deus. E aí Deus veio, mas não foi da forma como eu queria que ele viesse, ele veio da forma como ele queria. Então assim, eu vou dar o exemplo. Eu sempre digo que é uma coisa que eu senti naquela hora. Não entenda mal, tenta entender a minha perspectiva, porque é uma nova perspectiva. Eu senti como Deus pegando a minha cabeça, colocando na lama, esfregando na lama, uma meia hora assim, sabe? Um tempão, olhando pra minha cara e falando assim, é o meu poder, é a minha glória, eu que mando, você não é Deus, eu sou o seu Deus, não é a sua força, é a minha força. E durante 2 horas eu chorei copiosamente. Eu chorei copiosamente durante 2 horas seguidas. Eu não conseguia parar de chorar. O meu coração, o meu orgulho, a minha justiça própria estava sendo triturada. E foi nesse momento em que eu conheci a justiça que vem pela fé. Não é sobre isso o vídeo, então não vou falar sobre isso. Em outros vídeos vamos comentar, tá bom? Mas eu conheci aquilo que realmente eu estava buscando. Eu encontrei o tesouro escondido que tanto eu cavei no lugar errado para encontrar. E eu comecei a entender uma coisa. Santidade não é o mais importante. A santidade não é o catalisador do avivamento. A santidade não é o fim da vida cristã. Esse pessoal, pastores, homens de Deus, sim, mas pregam que devemos ser santos. Mas repara, eles nunca falam como devemos ser santos. Sempre dizem basicamente a mesma coisa. Busca, ora, faz vigília, faz jejum e tal. É uma revelação mais baixa. É uma revelação menor. A santidade, ela não é o fim. A santidade é uma consequência do que você é. Se você realmente é santo, se você realmente é filho, se você realmente se entregou a Ele e o ama, então você é santo. Você é justo. Você é puro no seu interior. A sua carne é corrupta, sim, mas o seu interior é santo, é puro e é justo. Quem você realmente é santo, puro e justo. Então, você pode me fazer uma pergunta. Ah, mas Adam, a minha carne é ruim. Eu estou em pecado, eu sou pecador, e a minha carne é suja, então logo eu também sou sujo.
Eu também sou um pecador, porque eu cometo pecado, porque a carne é ruim e tal. Tá, beleza, eu vou te fazer outra pergunta. Digamos que você pega numa árvore e uma farpa, não sei como é que fala, entra no teu dedo. E dói, e inflama, e aquilo é ruim. Agora, tem um objeto estranho no seu dedo. Aquilo é você? Você virou uma árvore? Você virou um pedaço de madeira? Não. A madeira está em você. Mas você não é madeira, você não é uma árvore. Da mesma forma, você é santo, você é puro, você é justo. E o pecado está em você, mas você não é esse pecado. Você pode estar contaminado com as vestes sujas, com o coração quebrado, sem esperança, mas você não é isso. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente é filho de Deus. De novo, se você tem dúvida em relação a isso, veja o segundo vídeo do canal, pelo amor do Pai Celestial, para você tentar se encontrar, para você ver se realmente você é filho de Deus. É importante que você veja, se você tem dúvida. Se não, você é santo, você é justo, você é filho de Deus. É importante você entender isso. A santidade é uma consequência de um relacionamento saudável, são, puro e íntimo com Deus. Quando você tem esses 4 pontos, você tem um relacionamento firme com Deus, você o conhece, você o ama, você entende que a maior revelação, maior que Adonai, maior que El Shaddai, maior que Yahvé, é Pai. Para você, Ele é Pai. Para você, Ele é próximo, Ele é um amigo. Essa é a maior revelação. E quando você entende isso, não tem pecado que te segura. Não existe área na sua vida que não possa ser tratada por Ele. Não há ponto onde Ele não toque. Não há circunstância que não seja mudada. A verdadeira santidade é meramente uma consequência de quem você é, do seu relacionamento saudável, são com Deus. Entenda isso. Isso é santidade. Pura e verdadeira. Então não encare a vida cristã com um fim em ser santo. O meu maior objetivo é ser santo e eu pregar o evangelho porque tal faz parte e tudo mais, e aquele kit crente, pregar o evangelho, ser santo, pregar o evangelho e ser santo. Ministério e ser santo. É só isso que se pensa. É assim que eu pensava. E eu vi que não dá. Não existe. Não tem como. Você precisa entender. Você precisa ir além de ritos e costumes e humanidade. Eu fazendo as coisas com a minha própria força, com a minha própria capacidade. Então, gente, esse é um ponto muito importante. Nosso canal está criando pontos, certo? O primeiro ponto foi se você realmente é salvo. O segundo ponto é sobre santidade real, de verdade. Eu pincelei aqui. Não dá para entrar muito a fundo, o vídeo está muito longo, como você pode estar percebendo aí. Então, é necessário falar sobre essas bases para a gente poder trabalhar coisas mais profundas. Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre formas de como se aproximar de Deus. Eu espero que você esteja atento para os próximos vídeos, que vamos voltar a estar gravando, que vamos voltar a estar postando aqui no canal. E no vídeo que vem eu explico porque eu não estava postando aqui com tanta frequência. Não sei se alguém reparou, mas enfim. Beleza, gente? Deus abençoe e tamo junto.